Como fazer dieta para emagrecer? O guia definitivo para ficar por dentro de todos os conteúdos que postamos. Se inscreva no canal, ative o sininho e todas as notificações. Também compartilhe para que este vídeo chegue a mais pessoas. E para ajudar este projeto a crescer, você pode clicar no link da descrição e apoiar o canal. Não existe uma dieta que seja perfeita, por causa do biotipo diferente de cada um. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Para conseguir uma perda de peso saudável e duradoura é importante investir em bons hábitos alimentares. Para isso, existem diferentes tipos de dietas para perder peso, e cada uma utiliza seu próprio método, de acordo com a finalidade desejada. Fazer uma dieta para perder peso e adquirir hábitos alimentares com o intuito de perder, manter ou ganhar peso. Para perder peso com saúde, é necessário basicamente que o corpo gaste mais calorias do que consome, mas não é só isso. Por isso, normalmente, dietas são usadas em conjunto com a prática de exercícios físicos para emagrecer. O que realmente funciona é um conjunto de hábitos que realmente emagrecem e vamos te dizer todos aqui neste vídeo. O ideal para se iniciar uma dieta é saber quantas calorias consome por dia. Emagrecer também é matemática. A partir daí, criar uma estratégia para eliminar a gordura e aumentar definição muscular. Para te ajudar, vamos passar 13 dicas simples e práticas que poderá usar assim que terminar este vídeo e emagrecer. Vamos lá! Dica 1. Durma bem. Dormir bem ajuda a fortalecer a capacidade do organismo para combater infecções, ajudando a manter-se saudável, pois durante o sono o corpo produz proteínas extras que ajudam o sistema imune a ficar mais forte, principalmente em situações de estresse. O sono ajuda a regular os hormônios que afetavam e controlam o apetite, por isso quando se dorme mal, estes hormônios ficam desregulados e o apetite aumenta, levando a um desejo por alimentos ricos em calorias, gorduras e hidratos de carbono. Durante o sono, nosso organismo produz a leptina, hormônio capaz de controlar a sensação de saciedade durante todo o dia. Por isso cuide bem do seu sono. Dica 2. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Beber 2 litros de água por dia faz bem à saúde e à beleza. A água regula as funções do organismo, hidrata pele e cabelos, evita cálculos renais e controla a saciedade, entre outros benefícios. Beber água antes e entre as refeições ajuda a aumentar a sensação de saciedade. Além disso, auxilia no processo de digestão e melhora a prisão de ventre. Quando o corpo está hidratado, o volume de sangue aumenta e melhora a circulação. Beber água ao longo do dia evita que o organismo retenha sódio, responsável pelos inchaços. Dica 3. Coma a salada primeiro. Ela ajuda a enganar o estômago e comer menos nas refeições. Quem faz dieta ou quem quer ter uma vida saudável precisa dar um jeito de incluir saladas no cardápio. Quem quer emagrecer deve mesmo comer a salada antes do almoço, já que ela dará mais saciedade. Consequentemente, fará com que você coma menos na hora do prato principal. Para dar uma turbinada ainda maior na dieta, estudos comprovam que a sua mastigação deve ser bastante lenta, chegando a um tempo médio de 20 minutos para um prato inteiro. Só assim o nosso sistema nervoso central conseguirá ser sinalizado de que o corpo está sendo alimentado. Além disso, as fibras presentes nas verduras e nos legumes, quando consumidas antes, podem trazer mais benefícios ao organismo, já que auxiliam na digestão da refeição principal, pois demoram mais para serem digeridas. Dica 4. Procure verduras e legumes de baixo amido. Fomos acostumados a consumir arroz, feijão, batata e uma série de outros alimentos que possuem alto teor de amido e carboidrato. A consequência disto é que estes tipos de alimentos também são a base para doenças associadas à má nutrição. Não precisa ser sempre assim, por isso deve-se procurar consumir alimentos que têm baixo nível de amido. Desta forma conseguirá evitar essas doenças, como diabetes e obesidade por exemplo, além de sentir muito bem saciada.
Dica 5. Evite a ingestão de sal de mesa e prefira sal rosa do Himalaia. O nosso sal de mesa é um péssimo alimento. Isso porque todos os minerais que são bons foram retirados dele, restando somente o cloreto e o sódio. Para identificar o que acontece se comer muito sal, basta prestar atenção aos sinais do corpo: inchaço nas pernas, mãos e tornozelos, falta de ar, dores ao caminhar, pressão alta e retenção urinária. Já o sal rosa também não é para ser consumido em excesso. O simples consumo dele trata benefícios, porque possui alto valor nutricional e possui muitos minerais. Da mesma forma que vitaminas e minerais estão em perfeita sinergia, embalados em frutas e vegetais, também no sal rosa os minerais trabalham coesos, trazendo benefícios para o corpo. Sinergia é definida como a interação de vários elementos para produzir um efeito diferente ou maior do que a soma de seus efeitos individuais. O sal rosa contém 84 minerais, incluindo sódio, cloreto, cálcio, potássio, enxofre, fósforo, ferro, magnésio, iodo, boro, cromo, cobre, manganês, molibdênio, selênio, zinco, carbono, platina e selênio. Devido a esta variedade de minerais, ele é considerado mais saudável do que o sal de mesa regular, composto somente por cloro e sódio, com adição de iodo e substâncias químicas como ferrocianeto de sódio e aluminosilicato, agentes antiaglomerantes. Dica 6. Evite alimentos industrializados como farinhaços. Os alimentos industrializados são produzidos por indústrias de grande porte, envolvendo várias etapas, técnicas e adição de ingredientes durante a fabricação desses alimentos, como açúcares, sal, óleos, gorduras e ingredientes de uso exclusivo das grandes indústrias, como conservantes, corantes, emulsificantes, entre outros aditivos químicos, que têm como funções realçar a cor, sabor, aroma e textura ou estender o prazo de validade. Alimentos como pães, bolos, bolachas, biscoitos e salgadinhos são uma excelente fonte de péssima alimentação e muito bons para causarem doenças associadas à má nutrição. Dica 7. Evite carboidratos e açúcares escondidos nos alimentos. Consultar os rótulos dos alimentos antes de comprá-los é um hábito que poucas pessoas têm, mas que é essencial para a saúde. Só assim é possível saber se o produto é feito com bons ingredientes ou vem recheado de aditivos químicos. A tabela nutricional revela a composição e mostra quais são os elementos saudáveis ou prejudiciais ao nosso corpo. Mas não adianta procurar somente por nomes familiares. Você sabia, por exemplo, que um alimento que parece não conter açúcar pode trazer esse ingrediente de forma disfarçada? Isso mesmo. Há várias denominações para o açúcar escondido em produtos industrializados. Dica 8. Procure consumir cerca de 100 gramas de carboidrato por dia. Independente do seu biotipo, não necessitamos consumir muito carboidrato. Isso porque fomos criados aprendendo que essa é a única e melhor fonte de energia que podemos consumir. Isso não é verdade. A melhor fonte de energia para nosso corpo é nossa gordura. E eu provo isso agora. 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, já 1 grama de gordura tem 8 quilocalorias, ou seja, possui o dobro de energia acumulada. Por isso, consumindo cerca de 100 gramas de carboidrato por dia, e claro, consumindo proteínas e gorduras boas, o seu corpo irá queimar sua própria gordura, auxiliando no seu emagrecimento e numa vida muito mais saudável. Dica 9. Aumente sua ingestão de proteínas naturais como carne bovina, suína, ovos, frango. Automaticamente, ao banir do seu cardápio açúcares e carboidratos processados, restam alimentos in natura. Eles, geralmente, não possuem alto índice glicêmico e saciam muito mais. Um estudo de 2008 do European Journal of Clinical Nutrition foi feito com 14 estudantes de medicina. Eles seguiram uma dieta paleolítica por 3 semanas. A média de perda de peso foi de 2,3 kg e a circunferência da cintura diminuiu 1,5 centímetros, o que prova que essa prática ajuda a emagrecer. Outro estudo publicado no Cardiovascular Diabetology utilizou 3 indivíduos com diabetes tipo 2.
As pessoas foram submetidas a uma dieta paleolítica ou a uma dieta típica de diabetes. Ficaram em cada dieta por 3 meses de cada vez. Além da perda de peso, o marcador HbA1c que mede os níveis de açúcar no sangue diminuiu 0,4% a mais na dieta paleo. Os triglicerídeos diminuíram 35 mg. Ou seja, houve várias melhorias nos fatores de risco cardiovascular, em comparação com a dieta diabetes. Quando você prioria o consumo de proteínas naturais, está dando para seu corpo a melhor fonte de energia e nutrientes, isso porque a carne possui todos os nutrientes necessários para nosso organismo. Agora você deve estar pensando mais em o carboidrato. Pasme, quando nosso corpo necessita de carboidrato, ele quebra as moléculas de proteínas ou de gordura e transformam elas em carboidratos. Ou seja, no fim das contas nem necessitamos de carboidratos. Por isso que ele não é um macronutriente essencial. Quer fazer um teste? Pergunte isso ao seu nutricionista, se carboidrato é essencial para nosso corpo. Caso ele diga que sim, precisa se informar melhor. Dica 10. Evite ao máximo produtos, como margarina ou qualquer um que tenha gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada, também chamada de trans, plastifica os vasos, levando a infartos e derrames. O problema é que os alimentos hidrogenados não se resumem a frituras, biscoitos, sorvetes, chocolate, macarrão de preparo rápido, chips e temperos prontos, só para citar alguns exemplos, fazem parte da grande lista. E o preocupante é justamente a variedade de alimentos que levam esse tipo de gordura, porque eles acabam sendo ingeridos por crianças, jovens, adultos e idosos. As pessoas estão sendo enganadas. Acreditam que estão comendo algo que faz bem, ou não faz tão mal para a saúde. Na verdade, é justamente o oposto. A gordura hidrogenada é uma gordura vegetal que foi criada pela indústria para ser uma alternativa à gordura saturada, a do bacon, da linguiça, da picanha, etc. Como não existe gordura no mundo vegetal, somente óleos, foi criado, então, um processo de transformação desses óleos vegetais em gordura sólida. Aí começa o problema. Os óleos são colocados em uma câmara com gás hidrogênio, daí o nome hidrogenada, com alta pressão e alta temperatura, e o resultado não seria bem visto, e muito menos comido, por ninguém. Os óleos se transformam em uma pasta preta, com mau cheiro, que precisa ser alvejada para ficar sem cor e desodorizada para ficar sem cheiro. Ela deixa tudo crocante, porque solidifica nos alimentos após a fritura, formando uma casquinha. Isso acontece também nos vasos sanguíneos, que ficam impedidos de dilatar. Por isso, está se tornando comum esportistas jovens sofrerem parada cardíaca durante a prática de qualquer esporte. Durante a atividade física, o fluxo sanguíneo aumenta, mas o vaso não dilata para a passagem do sangue. É quando ocorre o infarto. As consequências do consumo desenfreado de gordura hidrogenada são pouco divulgadas no Brasil. O mesmo, porém, não tem ocorrido nos países desenvolvidos. Em 1994, epidemiologistas da Universidade de Harvard atribuíram ao consumo da gordura hidrogenada até 100 mil mortes prematuras por ano nos Estados Unidos. Desde essa época, eles pediram ao Food and Drugs Administration, FDA, órgão regulador de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, alterações nos rótulos nutricionais que informassem aos consumidores o quanto de gordura trans continha cada alimento. Nada foi feito. Os cientistas relacionaram o consumo dessa gordura vegetal a doenças metabólicas, ou a chamada síndrome metabólica, aumento da cintura abdominal, diabetes tipo 2, alterações dos lipídios sanguíneos, hipertensão arterial e esteatose hepática, fígado gorduroso. Por isso evite ao máximo produtos alimentícios industrializados, principalmente os que possuem gorduras hidrogenadas nos rótulos. Dica 11. Aumente a ingestão de gorduras boas. Manter uma alimentação balanceada e saudável demanda alguns cuidados. Ficar atento ao consumo de frituras, gordura e sal são um bom exemplo. Mas também existem grandes aliados para alcançar uma vida saudável, como as oleaginosas.
Elas são ricas em nutrientes que trazem benefícios à saúde, como proteínas, fibras e minerais, além de ser fonte de vitaminas e ter na composição predominantemente gorduras boas, mono e polissaturadas, excelentes para controlar o nível de colesterol ruim, LDL, e bom, HDL, no organismo. Alguns destes alimentos são coco, óleo de coco, manteiga, castanha do Pará e castanha de caju, amêndoas, nozes, macadâmia, amendoim, abacate. Dica 12. Faça sua própria refeição. Cozinhar ao menos parte da própria refeição pode certamente ajudar a evitar essas doenças crônicas, já que permite maior controle dos ingredientes que estão sendo usados e, assim, uma alimentação mais equilibrada em termos dos ingredientes nutricionais. Quem prepara um molho de tomate com fruto fresco, por exemplo, evita o exagero no sódio do produto industrial. Fazer compras no mercado é bem mais barato, saber o que está comendo evita problemas de saúde e você passa a comer melhor. É bem comum que com o tempo substituições sejam feitas. Aqui saem os ingredientes menos saudáveis e entram os mais nutritivos. Porque margarina, se temos manteiga. Ou refrigerante, se o suco é uma ótima alternativa. Para dar mais sabor aos alimentos, também começamos a usar mais temperos e até trocamos os ingredientes da receita para que eles se adequem ao nosso paladar. Aí percebemos que aquele legume sem graça pode ser muito saboroso, ou então que salada é uma ótima pedida de acompanhamento para o almoço. No fim, o resultado é mesmo. Comer em casa nos ajuda a se alimentar melhor. Dica 13. Última dica. Se exagerar em algum dia, ou sair fora da dieta, não desista. Recomece novamente no dia seguinte. Se não estiver conseguindo, procure ajuda profissional ou de alguém que tenha sucesso. Assim poderá entender o que pode melhorar e alcançar seu objetivo. Até o próximo vídeo.